Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira, semana essa que promete muitas emoções. Para começar, ontem nós tivemos esse fato político muito relevante lá nos Estados Unidos, que foi a desistência de Joe Biden a concorrer à sua reeleição para a presidência dos Estados Unidos com uma eventual substituição por Kamala Harris. Bom, isso mexeu com o noticiário no mundo inteiro, muitos interesses, muitas expectativas, e no Brasil isso não poderia ser diferente também. Só que aqui nós temos situações peculiares com muitas doses de delírio. Isso porque o Bolsonaro, o clã Bolsonaro, os filhos dele, o entorno todo, as correntes de extrema-direita aqui no nosso país estavam dando como certa a vitória de Donald Trump lá nos Estados Unidos. Como consequência, eles estavam imaginando que Trump poderia fazer uma intervenção na nossa política interna, no poder judiciário aqui do nosso país, constranger o Brasil para soltar o eventual criminoso, o inelegível da cadeia, e restituir a ele os seus direitos políticos e das pessoas que estão no seu entorno. Só que esse delírio se converteu num passe de mágicas como uma espécie de pesadelo, porque agora essa possibilidade está ficando cada vez mais distante na medida que o nome de Kamala Harris acende no meio dessa história toda. E eles sempre acreditaram que se trata nos Estados Unidos de um conflito entre esquerda e direita. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Uma vitória de Kamala Harris não significará a vitória da esquerda, mas significará a vitória de alguns princípios civilizatórios que a extrema-direita nos Estados Unidos e os seus cupinchas aqui no Brasil teimam em derrotar, teimam em jogar cada vez mais para trás. Nesse contexto todo, aqui no nosso país, nós temos um fato muito relevante que eu tenho salientado todos os dias, que é o comportamento que o senhor Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, terá em relação aos crimes que foram documentados no inquérito policial da Polícia Federal, crimes esses cometidos por essa verdadeira orcrim de delinquentes que nós tivemos aqui no nosso país. Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas histórias todas, temos publicações interessantes aí também que eu quero comentar com vocês, e alguns deslizes de comunicação, mais uma vez aqui, do governo brasileiro no meio dessa história toda, né? Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça, dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos aos temas aqui. Bom, gente, um fato muito interessante, né, que está vindo aqui na sequência da desistência de Joe Biden é que os principais financiadores de campanhas eleitorais nos Estados Unidos meteram a mão no bolso e soltaram uma grana firme, né? Logo na sequência. Matéria de agora. Democratas batem recorde de doações para a campanha após desistência de Biden. Partido arrecadou 259 milhões de reais, né, com a perspectiva de outro nome disputar contra Trump. Claro que o UOL está fazendo aqui uma conversão dos dólares para reais, né? Enfim. Mas o que essa matéria ilustra para a gente? Bom, ilustra que aquilo que eu tenho sempre dito para vocês, que nos Estados Unidos, diferente do Brasil, não existe horário eleitoral gratuito, não existe rádio gratuito, não existe uma campanha gratuita nas rádios, televisões. Não existe esse tipo de situação. Toda a campanha é feita com dinheiro privado, com doações privadas. E aí, os grupos econômicos que estão por trás dessas candidaturas é que definem muitas das situações que acontecem na política externa norte-americana e até na política interna também. Praticamente um presidente ele é um mensageiro, né? Ele é o porta-voz ali desses interesses todos. Quem fala de uma maneira muito explícita sobre isso é o Barack Obama, nesse livro aqui que eu já li já faz um tempo, né? Porque ele ainda não era presidente, ele era senador, e ele conta nesse livro aqui chamado Audácia da Esperança, como é a vida de alguém que está querendo almejar um cargo público nos Estados Unidos pela via eleitoral. O cara tem que bater de porta em porta, procurar os doadores tradicionais para conseguir dinheiro para comprar horário na televisão, horário na rádio, fazer
os seus deslocamentos, contratar equipamentos, veículos, televisão, etc, etc, etc. E ele mostra que é muito difícil isso, porque é uma conversa às vezes constrangedora, porque o cara que vai doar dinheiro acaba doando muita grana, o cara quer saber qual é a contrapartida que ele vai receber, né? Então isso mostra que lá nos Estados Unidos, por exemplo, os grandes apoiadores de Joe Biden, que são segmentos específicos, né, as famílias de bilionários na costa oeste dos Estados Unidos, né, ali as grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício, os grandes grupos de investimento e uma parcela da indústria militar também, enfim, são apoiadores de Biden, assim como outros tantos grupos empresariais, industriais, econômicos e financeiros e bélicos, né, também apoiam Donald Trump. Lendo esse livro aqui da Michelle Obama, chamado Minha História, a gente também tem a visão de como funciona o sistema social nos Estados Unidos, que a gente pode dizer que não funciona, né? Porque ela conta de uma forma muito dramática, a família dela investiu em educação, tiveram que pagar educação no ensino superior, né? Gastaram tudo que podia, que não podia. E o pai era uma pessoa doente, tinha uma esclerose múltipla e acabou morrendo de uma maneira muito dramática, porque no país deles não há uma assistência para os cidadãos, né? É diferente da gente aqui, com todos os problemas, nós temos aqui o nosso SUS, né? Isso mostra bastante o que é aquele país, as contradições internas, a estrutura de poder e o que está em jogo agora no mundo. Nós não teremos, com a eventual vitória de Kamala Harris, como eu tenho salientado aqui, uma pessoa de esquerda nos Estados Unidos. Não, mas defenderá princípios civilizatórios, isso é um avanço. Na política externa nós vamos ter aqui e vamos continuar a reclamar sempre, né, do que faz os Estados Unidos em relação ao mundo, em relação à imposição que eles querem sempre ter do seu modo de vida, da sua política econômica, dos seus interesses, né, geopolíticos e econômicos, etc, etc, etc. Bom, na sequência nós tivemos isso nos Estados Unidos. Trump zomba de Biden em rede social um dia após a desistência. Não se lembra de ter abandonado a disputa ontem. Fazendo chacota aqui com a diferença de idade dele para Biden, né? Chamando que Biden estava esclerosado. Só que tem um negócio, a Kamala Harris é 20 anos mais nova do que Trump. E agora, como é que vai ficar esse discurso? Eles vão queimar a língua, né? Porque essa questão aí ela é deixada de lado e ela passa a ser agora uma vidraça para Trump, né? Bom, nós teremos aí muitas emoções no meio dessa história e coisas interessantes nós veremos, porque a Kamala foi promotora, né? Enfim, uma pessoa que tem uma verve muito grande e um debate entre ela e Trump promete ser um debate muito interessante se ela de fato virar a candidata, né? O Obama fez aqui uma homenagem muito interessante ao Biden, né, dizendo que é um verdadeiro patriota, enfim, mais alto nível, enfim. E nós tivemos declarações no mundo inteiro sobre a desistência de Biden, né? Aqui a declaração longa do Barack Obama, né? E a sua vice, né, de Biden, a Kamala Harris, ela de fato ela é um pesadelo para essa gente da extrema-direita, porque ela tem uma visão sobre o Bolsonaro, que é a visão que nós temos aqui, um cara de extrema-direita, um cara negacionista, um cara que matou o povo brasileiro, um cara que defende os mesmos tipos de insanidades que Trump defende nos Estados Unidos. Então, ela vencendo as eleições, pelo menos isso, né? A interlocução com esse universo da extrema-direita continuará aí neutralizada. Aqui é um post dela que ela fez criticando o Bolsonaro um tempo atrás, por conta da forma como ele enxerga a questão do meio ambiente, etc, etc e etc. Bom, eu fiquei dando uma busca nas redes para ver se o Planalto se manifestaria, né? Para dar ali uma mensagem de respeito a Biden, né? Acho que, enfim, eu não vejo isso como uma coisa ruim, um sinal de interferência na política interna, não. Enfim, como outros líderes fizeram mundo afora. Claro que isso tem peculiaridades, né, nas relações internacionais. Mas eu confesso a vocês que quem deve estar cuidando da Twitter do presidente Lula deve ser o estagiário que deve estar meio de sacanagem, né? Não é possível, gente. Porque decorridas muitas horas da saída de Biden do páreo, a gente entra, né, aqui, agora mais recentemente o Lula publicou um outro Twitter falando que o emprego no nosso país está num nível muito, muito importante, né, cresceu o emprego no país.
Mas aí eu me deparei com essa publicação aqui. Tomei conhecimento com pesar do falecimento do secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, o Nguyen Phu Trong. Minhas condolências para seus familiares, amigos e companheiros de partido e ao povo vietnamita. Continuaremos trabalhando no Brasil pelo fortalecimento da amizade e cooperação por relações cada vez mais fortes e solidárias entre nossos países. Eu tinha a impressão que eu tenho o seguinte, tem um estagiário lá que trabalha na SECOM, ele fica assim, vou procurar aqui um líder comunista no mundo que tenha morrido para botar aqui do Twitter do Lula, só para dar capim para o gado da direita. Só para estimular essas pessoas, para dizer que o Lula mesmo é um comunista, que ele está ligado ao comunismo, que o PT é comunista, que o Brasil está na mão de comunistas, etc, etc, etc. Gente, se era para fazer uma mensagem de respeito à família, podia mandar um e-mail, uma coisa particular. Agora, publicar isso no meio das redes sociais, quando o fato principal no mundo foi a desistência de Joe Biden, olha... Sinceramente, gente, os comentários aqui de chacota de gente da direita e da extrema-direita em cima disso, foi um negócio impressionante, né? Mas fica aí, né? Tem alguma coisa estranha acontecendo ali na comunicação do presidente Lula, né? Bom, em relação à comunicação do genocida, a coisa ganha ares totalmente opostos, né? Mas no campo da bizarrice, como mostrei ontem para vocês. Gente, muita gente observou que nesse vídeo aqui que o Bolsonaro ficou chorando quase 10 minutos, tem um negócio curioso. Vou colocar aqui para vocês, na sequência eu vou comentar. Vamos lá. Qual é a história, gente? É que tem um fundinho musical, né? Um negócio dramático que foi colocado lá na hora. Isso não é uma inserção que é colocado no vídeo, não. Isso enquanto o Bolsonaro estava falando aí, o sonoplasta bota essa musiquinha de fundo, né? Triste, melancólica, ele chora, se debulha ali, se debulha em lágrimas, né? E na sequência, senhor Paulo Gonet, olha que o inelegível colocou. Um certo partido acabou de perder 5 eleitores de carne e osso. O que ele coloca? Uma tentativa de assalto, onde a vítima seria um policial, e o policial reage e mata os 5 indivíduos. E o Bolsonaro coloca, né? Eu não vou nem colocar aqui para vocês, mas só para dar a dimensão do perfil de delinquente, né, que o Bolsonaro tem. Alguém que coloca o espetáculo dantesco de mortes no seu Twitter, né? Bom, isso aí, senhor Paulo Gonet, para o senhor ver como é que é fundamental só acelerar aí a sua responsabilidade, a sua missão institucional, né? Para denunciar esses criminosos o mais rápido possível. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta, que tem muita coisa acontecendo, tá bom? Um grande abraço, até mais tarde. Tchau.